T-News Entrevista. Estamos de volta, 7h33. Pontagrossense, 53 anos, casado, 3 filhos, advogado formado em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, radialista, deputado federal por 4 vezes, secretário de Infraestrutura e Logística em 2 gestões aqui no Paraná e agora pré-candidato ao governo do estado com o apoio do governador Ratinho Júnior. Sandro Alex. Bom dia, Sandro Alex. Tudo bem? Dia. Que bom que você topou estar aqui conosco aqui da Rádio T. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma boa sexta-feira a todos os ouvintes. E eu tive uma semana especial na minha vida, né? Tive, assim, uma semana que mudou a minha rotina, mas eu tô fechando essa semana feliz e convicto de que nós vamos seguir agora, a partir de agora, né, um projeto coletivo. Então, estar aqui em Ponta Grossa, estar na T, conversar com vocês, as pessoas que ouviram o meu currículo, muitas conhecem a minha história, né? Talvez diferente de outras regiões do estado, aqui as pessoas sabem que eu sou filho do Nilson. Isso, as pessoas te conhecem. Eu sou aqui. filho do Nilson, eu sou o menino de Olarias. Então, assim, é diferente de você estar em outras regiões do estado, onde o assunto político, a preparação, sobre o fato de ter trabalhado junto ao Ratinho. Aqui, as pessoas conhecem a nossa história. Você sabe, Sandro, me chamou muita atenção naquela discussão que nós tivemos sobre o contorno norte, sobre o traçado, quando você falou o seguinte: eu sei onde fica o Costa Rica, ninguém precisa me contar, então eu sei aonde fica ali e como isso vai impactar as pessoas por conta dessa obra. Então isso me chamou muito a atenção. E é isso que uma das coisas que eu queria te perguntar. Qual que é o papel dos Campos Gerais nesse momento da vida do Sandro Alex, que, enfim, agora é pré-candidato ao governo do estado? Bom, claro, nós temos um estado importante da nação, são 399 cidades, né? E a cidade de Ponta Grossa é uma cidade extremamente relevante. Então é a 4ª maior cidade do estado, ela tem um PIB fortíssimo, um potencial agrícola, industrial, setor de serviços, polo educacional, uma cidade considerada a capital cívica do Paraná. Tem uma história relevante, inúmeras personalidades que fizeram a história não só da cidade, do estado, do país. E representar uma cidade importante é um orgulho. Onde eu vou, as pessoas me reconhecem como secretário de Infraestrutura, um deputado federal, mas elas dizem, você é pontagrossense. As pessoas te reconhecem como pontagrossense, então, Sandro? Sim, eles sabem que eu sou de Ponta Grossa, então a cidade de Ponta Grossa ela é muito respeitada em todo o estado do Paraná. E as pessoas me falam muito isso, né? Em todos os lugares que eu vou. Até por conta de parentes e amigos, né, que estão em toda a região do Paraná. Mas os Campos Gerais é relevante não é só para o Paraná, é relevante para o Brasil, é relevante para a produção agrícola, para o Porto de Paranaguá, para a riqueza do estado, para o PIB do estado, né? Então, hoje, o papel é fundamental dos Campos Gerais, assim como do norte do Paraná, da região sudoeste do Paraná, o norte pioneiro, a região central, que agora recebe investimentos para se desenvolver, região metropolitana de Curitiba, é claro, o coração pulsante do estado. E até o nosso litoral, que estava esquecido, ele é importante. Cada região tem a sua força. O Paraná, ele tem essa característica. Ele é dividido em todas as regiões com polos, grandes cidades que estão espalhadas no estado. Então, o Paraná, ele é rico e forte, muito bem distribuído. Claro, tem alguns bolsões que precisam, né, de um investimento maior, que é o que nós estamos fazendo, mas, em geral, o estado ele é formado por grandes cidades. E aqui, a cidade de Ponta Grossa é referência. Sandro, você viajou o Paraná todo como secretário de Infraestrutura e Logística aí nessas 2 gestões do governador Ratinho Júnior. Sim. Mas eu não posso deixar de te perguntar, quando é que surgiu a possibilidade do Sandro Alex pré-candidato ao governo? Da última vez que você esteve aqui, nós conversamos e tínhamos 3 nomes, né? Alexandre Cury, Rafael Greca e Guto Silva. E, de repente, surgiu o Sandro Alex como pré-candidato. Onde é que surgiu essa possibilidade? Como é que surgiu isso? Surpreendente. Eu não estava em pré-campanha, não era um dos pré-candidatos. Eu estava trabalhando para entregar a ponte de Guaratuba, para
concluir obras importantes, dar início a novas obras e, claro, cuidando de todo um time que eu faço parte, né, do governo Ratinho Júnior, para que nós pudéssemos ter um nome e seguíssemos todos defendendo o legado do Ratinho Júnior. E nessas últimas horas, ao longo desses últimos dias, o governador, ele me chamou e ele me disse: eu fiz um levantamento com os paranaenses para avaliar o meu trabalho. E entre tudo que fiz, de todas as áreas que são muito bem avaliadas, porque é um governo que é muito bem avaliado, né? E ele é o mais bem avaliado do país, ele disse: a população, ela reconhece no meu governo as obras. Talvez até pela ponte de Guaratuba, que era algo impossível e que virou um símbolo, né, do governo. E ele me disse: eu quero que você seja a pessoa que vai defender o meu legado. Quando foi isso, Sandro? Foi no domingo. No domingo. O anúncio foi na terça, isso foi no domingo. E ele me disse: nós vamos todos defender o trabalho que vai ser representado por você. Você foi o tocador de obras do Estado, você fez um trabalho relevante, marcou a minha gestão. Mas é claro que eu não represento só um projeto individual, eu represento um projeto coletivo. Ele poderia ter inúmeros outros nomes, além desses que você citou, que teriam a capacidade de representar todo o trabalho feito. E eu disse a ele, claro, como eu disse a vocês, eu sou o menino de Olarias, né? Mas é um orgulho representar e defender o trabalho do Ratinho Júnior. E eu disse a ele: olha, nós temos que conversar com as pessoas que estão trabalhando para isso. E ele falou: não, nós vamos trabalhar porque nosso objetivo é seguir unidos e em paz. A marca do governo dele, unidos e em paz. Eu represento aqui o trabalho, o carisma e a dedicação que o Guto colocou. E ele estará conosco, foi a primeira pessoa a me ligar. O Rafael Greca, ele é uma pessoa espetacular, ele fez parte do governo. Ele foi a pessoa que me deu o título de o homem da ponte. Você é o homem da ponte. E eu gosto muito, ele é um símbolo curitibano. E na terça já, o governador anunciou o meu nome ao lado do Alexandre Cury. Sim. Que é o presidente da Assembleia, um bom parlamentar, trouxe a transparência no Legislativo, e ele tem uma característica que eu... Bom dia para a senhora. Que eu e o meu pai, nós gostamos muito, ele é trabalhador. Uhum. Se eu falar para o Alexandre hoje: Alexandre, nós temos que ir lá em Sengés, nós temos que resolver um problema lá na divisa do Estado, ele vai dizer: eu vou lá com você. E ele sabe onde é e o que precisa, conhece os municípios do Paraná. E nós fomos anunciados, então, ele como pré-candidato ao Senado. Sim. E isso é muito importante, porque o assunto Senado vai ser importante no Paraná. E eu como pré-candidato ao governo. Então, naquele momento, já se colocou uma unidade de que nós vamos unidos, que nós vamos com um time. Tá, deixa eu te perguntar. Eu vou interpelando aqui à medida que a gente vai conversando, Sandro. Tá bom. Você falou com relação ao Alexandre Cury. Vamos falar, você falou do Senado, ele candidato ao Senado. Mas o PSD tem a Cristina Grêmio, que agora ingressou no partido de vocês. Como é que fica essa... São 2 vagas, tudo bem, mas como é que fica esse apoio? Vão ser um apoio duplicado para quem vai mais, para quem vai menos? Como é que fica nisso? Veja, bom, primeiro, que também sobre a Cristina... Olha, a alegria que nós temos de ter a força feminina no nosso time. O maior número de lideranças femininas está com o time do Ratinho. Pelo respeito e pela história dessas mulheres que estão ao nosso lado. E ela compõe hoje esse time feminino que trabalha conosco e ela representa essa determinação dos paranaenses e principalmente do povo curitibano, né, de não concordar, né, com o que nós estamos vendo em Brasília. Então, ela é uma voz importante, principalmente das mulheres. Nós temos
a segunda vaga ao Senado, como temos o cargo de vice e toda uma bancada federal e estadual que nós vamos compor. Nós temos inúmeros partidos que estão junto conosco e inúmeros nomes. Eu tenho um bom problema. Eu tenho inúmeros nomes. São pessoas que colaboraram, que trabalharam, que fizeram parte dessa história que nós estamos defendendo. Então, ao seu tempo, nós vamos anunciando e eu espero que nós tenhamos 2 novos senadores no Paraná para dar continuidade a um trabalho forte. Por quê? Nesta semana, o senador paranaense foi retirado da CPI. Certo. Se nós temos um Senado forte e dedicação integral, ele não é retirado da CPI. Ele foi retirado, talvez porque está preocupado com a eleição do Paraná. Então nós temos que separar os problemas de Brasília que fiquem em Brasília. E os problemas do Paraná nós estamos resolvendo no Paraná. Esse é o time que resolve. Tem o candidato que reclama, o time que resolve. Eu sou do time que resolve. Então, nós não precisamos trazer as brigas de Brasília. O Paraná, ele quer a continuidade de um trabalho muito bem feito. E o Brasil quer uma mudança, quer um esclarecimento, quer o combate à corrupção, que cabe a Brasília, cabe ao Senado mais forte. Isso deve ficar lá. Agora, nós vamos continuar estragando lá para vir estragar aqui. Eu acho que são coisas distintas. E é isso que eu vou, a partir de agora, debater. Nós vamos debater trabalho e nós vamos debater o Estado do Paraná, que não tem essa briga política. Aqui nós temos uma harmonia, nós temos uma paz, uma pacificação política, jurídica, com os órgãos de controle, com o Poder Judiciário. E nós não fomos contaminados com o que está acontecendo em Brasília. O senhor quer debater o Paraná. O senhor acredita que o senador Sérgio Moro, pré-candidato ao governo do Paraná também, ele está pronto para debater o Paraná ou ele está muito alinhado a uma pauta que vem de Brasília, como o senhor diz? Olha, essa é uma pergunta que a população tem que fazer para ele. Eu não estou aqui para desfazer o trabalho dele. Eu fui até uma pessoa que sempre elogiei o juiz, e é público. As pessoas sabem os meus vídeos, eu sempre tive uma atitude coerente na Câmara Federal. Eu fui um dos poucos, se não o único deputado federal que entrou pela porta da frente da Lava Jato. Mas eu fui lá porque eu precisava dos documentos no caso do Eduardo Cunha. Talvez as pessoas não lembram disso. Eu fui o responsável pela cassação do Eduardo Cunha e, posteriormente, prisão. E de lá eu fui, inclusive, aplaudido pela Operação Lava Jato, porque eles reconheceram o meu trabalho como um trabalho sério. Então, é de conhecimento que eu sempre fui um defensor. Agora, claro que nos entristece que tudo aquilo que aconteceu, aquele combate, foi para a lata do lixo. Por quê? Ao passo que foi para a política, ele foi declarado suspeito. Declarado suspeito, foi libertado o líder que ele condenou. E depois, quando ele brigou com o Bolsonaro, condenando o Bolsonaro, anunciando crimes ao Bolsonaro sem provas, ele terminou de eleger o próprio candidato que ele condenou. Então, nós temos que separar as coisas, mas isso quem tem que avaliar é a população. Eu não vou desfazer o trabalho de ninguém, mas ainda acredito que o Brasil tem que continuar o seu combate à corrupção, mas esse assunto está em Brasília, não está no Paraná, não é pauta no Paraná. A pauta do Paraná é a pauta de ser a melhor educação do Brasil, que tem hoje um bom trabalho feito na saúde, de interiorização. Nós fizemos um combate à pandemia com o Beto Preto, praticamente dentro dos hospitais, quase morreu numa UTI para salvar o povo. A pauta do Paraná é a pauta das obras, de um estado que cresce acima da média nacional e que precisa dar a infraestrutura necessária ao Porto de Paranaguá, que não está nas páginas policiais. O Porto de Paranaguá, a fila vinha parar em Ponta Grossa. Vocês lembram disso? Quando os meus filhos nasceram, eu sei disso porque a fila parava aqui na Vila Velha. E hoje o Porto, ele bate 75 milhões de toneladas, que é a riqueza de quem produz aqui nos Campos Gerais e no Paraná inteiro. Então nós temos que saber o seguinte, como é que nós vamos ampliar o Porto de Paranaguá, e agora os investimentos estão colocados no Moegão, inclusive, para isso. Nós vamos debater o cuidado com as pessoas. Na habitação, maior volume de casas construídas no Brasil, o cuidado aos idosos. Nós somos o estado que é referência global. Ou seja, nós vamos debater trabalho. Para poder debater o Paraná, Sandro, é preciso muito a participação dos prefeitos. E houve aí nesse processo, nas últimas semanas, uma desfiliação coletiva do PL de mais de 50 prefeitos por conta disso, por uma fidelidade ao governador. Como é que você vê esse movimento
em prol hoje da sua pré-candidatura, mas do candidato do governador Ratinho Júnior, por ter esses prefeitos fiéis a essa base por conta do trabalho executado? Olha, eles não são só fiéis ao Ratinho, eles são fiéis à sua população. Por quê? O que aconteceu no Paraná nos últimos anos nunca aconteceu antes na história. De você ter um volume de investimento sendo colocado nos municípios para mudar a vida e melhorar a vida das pessoas. Por quê? O governo fez uma gestão, cortou gastos, tirou mordomia, enxugou, fez o que o Brasil não fez. O Brasil tem um descontrole financeiro que a Câmara Federal e o Senado têm que fiscalizar. O Paraná não, o Paraná é Capag a mais. O que é Capag a mais, Sandro? É a saúde financeira. Nós temos dinheiro para investir. Nós mandamos essa semana a LOA, que é o orçamento, com a previsão para o ano que vem. Que é o que o nosso time quer fazer essa gestão. Lá tem a previsão de investimento. E os prefeitos sabem disso. Então, quando eles estão fazendo asfalto novo nas 399 cidades do Paraná, eles estão levando a qualidade de vida, inclusive na área rural, com estrada rural, eles estão melhorando. Nós estamos inaugurando 30 hospitais. Ponta Grossa inaugurou recentemente aqui um centro de especialidades. Nós temos os investimentos sendo colocados em todos os municípios, desde a capital até o menor dos municípios. Então, eles reconhecem o trabalho. Então, eles estão defendendo o legado deles também. Hoje, praticamente todos os prefeitos e prefeitas do Paraná caminham com ele, mas não é pelo poder, pela ambição, é pela vontade de dar continuidade ao trabalho que está fazendo a diferença na vida das pessoas. Perfeito. Bom, Sandro, 84 bilhões e meio, que é a previsão do orçamentária do Paraná do ano que vem, né? O que deve acontecer com o Paraná? Porque há um aumento. O que foi que impulsionou esse aumento de previsão orçamentária para o ano que vem, na tua opinião, e que deve ser mantido ou então até expandido para que esse orçamento ele continue crescendo ao longo dos próximos anos? A gente fala que o Paraná é terra de gente que trabalha e cuida. O Paraná é um estado trabalhador, de gente que agora está ouvindo aqui a T e está seguindo para o trabalho para fechar uma semana produtiva. Então, é inegável que esta força vem do povo paranaense. Mas tinha à frente do governo uma gestão séria, dedicada. Nós pegamos o orçamento, ou melhor, o PIB do Estado, a riqueza do Estado. Nós pegamos a riqueza do Estado em 2019, quando o Ratinho chegou, ele chegou lá com 400 bilhões de PIB, que é a riqueza. Qual é o tamanho da nossa riqueza? 400 bilhões do PIB. Agora, também, em 2026 para 2027, nós estamos fechando o PIB em mais de 800 bilhões. Então, aqui são números que confirmam que houve um bom trabalho e um clima de pacificação no Estado. E onde a paz, a prosperidade. Onde a briga não tem prosperidade. Por isso que a gente não vai trazer a briga de Brasília para o Paraná. A discussão de Brasília, o paranaense quer sim. Ele quer a atuação pesada do Senado. Mas aqui, o Paraná, ele está na direção correta. Então, foi feito um trabalho de portas abertas com o setor produtivo. Eu trabalho ao lado das cooperativas do Paraná. É uma riqueza do Estado. Os cooperados. Nós passamos, então, a fazer parcerias de trabalho, de investimentos, e passamos a formar corredores de produção em todo o estado do Paraná. Nós passamos a trabalhar junto com o setor do comércio, de serviço, com as indústrias, ouvindo o setor produtivo do estado inteiro. Você fala bastante em gestão de continuidade, Sandro. Eu preciso te perguntar, qual seria o papel do atual governador Ratinho Júnior em um eventual mandato seu como governador? O governador, ele cumpriu a sua missão. E eu tenho um objetivo igual ao dele. Ele me disse que ele sonhava em ser governador e trabalhou por isso. Depois ele passou a ter um segundo sonho, que era fazer um bom trabalho. Que era ajudar o Paraná a ser uma referência para o Brasil. E depois ele tinha o terceiro sonho dele, que era sair de cabeça erguida, com os paranaenses reconhecendo o seu trabalho. E hoje ele está saindo de cabeça erguida. Nós vamos defender o legado dele. Nós, que eu digo, todo o time vai defender esse trabalho dele. E nós vamos dar
continuidade e avançar. Aquilo que nós plantamos, que germinou, agora vai florescer. Se nós não tínhamos nenhuma rodovia de concreto, por exemplo, no Paraná, agora todos os corredores de produção com cooperativa, nós queremos rodovias de concreto e duplicada. A gente já não abre mão. Então a gente passa a um novo patamar. O desafio hoje não é só dar continuidade, é seguir em frente aqueles sonhos que ele plantou no Paraná. E isso em todas as áreas. Eu falo aqui da minha para que as pessoas possam compreender. Então, se nós iniciamos um processo que estava paralisado por um passado muito triste das rodovias do Paraná, nós não abrimos mão das duplicações. Duplicação integral, rodovia do Café 376, duplicação integral da 277, nós vamos defender isso. Se alguém não quer concordar com isso, então deixe claro à população, nós não queremos a duplicação, nós queremos, nós não vamos mais abrir mão, nós não vamos mais abrir mão dos sonhos. Se foi durante 50 anos impossível fazer a ponte de Guaratuba, nós provamos que é possível, com trabalho, com dedicação integral e com um time. Ninguém faz nada sozinho. Não existe salvador da pátria, não existe O que salvador foi mais da pátria. difícil no processo da ponte? Foi a licença ambiental? Foi a desapropriação? O que foi mais complicado? É um conjunto. Você tem que ter ao seu lado inúmeros profissionais que possam fazer realmente isso acontecer. Porque sempre vão te dizer que isso não é possível ou que isso não dá para fazer. E nós enfrentamos só de processos judiciais 34 processos judiciais. Mas, ao final, a Justiça reconheceu que nós tínhamos razão. E dia 29 agora, não é só a ligação de Guaratuba com Matinhos. Isso aqui é um símbolo para o Paraná. É o Paraná que venceu. Porque agora eu quero começar a ponte lá em Porto São José. É a ligação com o Mato Grosso do Sul. Faz a ligação com o Paranavaí. Não quero mais aquela rodovia ser pista simples, incluir duplicação. E ela vem com um corredor agora de exportação lá do Mato Grosso. Ou seja, Paraná é um estado que precisa de pontes. Desde as pequenininhas, que ligam uma comunidade rural até as grandes. Mas eu estou falando aqui de sonhos de transporte, mas poderia falar sobre inúmeras outras áreas. Então, agora, nós vamos seguir em frente. Sandro, quando o governador fez o anúncio, ele elencou algumas obras das quais você participou. E você acabou sendo criticado porque, dentre essas obras, nenhuma delas estava na região dos Campos Gerais. Como é que você recebeu essa crítica? Porque é difícil você escolher, pontuar obras específicas. Mas como é que você recebeu essa crítica que veio de algumas pessoas? Bom, primeiro que não é verdade. Segundo, eu compreendo que existe o contraditório. Eu aprendi a trabalhar com quem não concorda com você. Mas você precisa restaurar a verdade. Os primeiros investimentos anunciados foram aqui na nossa região. Eu já iniciei um investimento de 700 milhões, cumprindo acordos e colocando investimentos aqui na Souza Naves, quando também me disseram que não era possível. Eu tinha que fazer a trincheira do Sabará, eu tinha que fazer a trincheira da Bocaina, eu tinha que fazer o acesso da Frísia sentido a 151, fazer o viaduto de acesso a Castro, fazer o viaduto de acesso a Brotas. Tudo isso eu fiz no meu primeiro ano. Então foi mais de R$500 bilhão. E as outras regiões do estado, inclusive, me questionaram, me cobraram, mas Sandro, é um volume grande. E eu disse, mas é porque a região penalizada foi a região que precisava destas obras. Então, não é verdade isso. E nós passamos a fazer grandes investimentos aqui na região, sim. Prova disso, a obra que está sendo feita entre Ponta Grossa e Palmeira é mais cara que a ponte de Guaratuba. Vocês estão acompanhando. Chegou a quase 50% agora nos últimos dias. Nós temos uma obra de R$500 bilhão. Essa estrada aqui matava as pessoas. Eu estou fazendo ela de concreto, igual nos Estados Unidos. Se vocês passarem lá, vocês vão ter orgulho. E aqui no aeroporto tem viaduto, tem acesso a Caracará e tem também novos viadutos, tanto na Heineken quanto na 151, uma nova variante. Vamos duplicar, e eu não abro mão de duplicar a 151 com acesso a Frígia, ali na UTF-PR. Ou seja, nós preparamos a cidade, sim, para o futuro. Todos os acessos dela serão duplicados. Nós teremos, inclusive, sentido 373 para Ipiranga, duplicação. Ou seja, a cidade foi para um novo patamar. Eu coloquei aqui nos investimentos do aeroporto, tudo que tem no aeroporto foi eu que trouxe. São R$40 milhões. E eu já pedi que nós queremos, sim, colocar ele num novo patamar, como o Guarapuava fez. Eles se uniram lá e conseguiram fazer o projeto. E é isso que eu quero junto à Ponta Grossa. Ou seja, claro que tem investimentos aqui. Só que hoje nós temos um fator político,
né? Que eu sei que assim, é natural que haja, entendeu? Uma oposição política. Mas a verdade é que o maior volume de investimentos de região está aqui com a nossa. Eu já quero falar sobre mais a administração, Sandro. O PSD, o seu partido, o partido do governador Ratinho Júnior, ele transita muito bem no Brasil entre pautas da direita e da esquerda, dependendo do estado onde ele esteja. Então, ele é um partido de centro que transita muito bem. Aqui no Paraná, ele é mais alinhado com a pauta da direita, né? Isso é fato que nós temos aqui. Eu não posso deixar de te perguntar, em um evento... E a pauta da direita aqui no Paraná, ela deve, em tese, pelo menos até o momento, ser defendida pelo pré-candidato Sérgio Moro ao governo do estado. Num eventual segundo turno com o Sérgio Moro, você aceitaria um apoio do pré-candidato Requião Filho, ou então da pauta da esquerda para compor junto contigo, visto que o PSD tem essa amplitude de transitar entre as duas pautas? Bom, é de conhecimento de todos que eu sempre mantive coerência no Congresso. Eu tive sempre uma linha de oposição ao governo federal. Eu era um dos poucos parlamentares, 40 entre 400, que me mantinha na oposição, e eu sempre mantive coerência. Aqui no Paraná, o PSD sempre teve a liberdade de ser oposição. Eu fui a favor do impeachment. E é de conhecimento de todos que, independente do partido, eu sempre tive um laço de amizade com o Jair Bolsonaro, Sim. que era deputado comigo. Nós éramos em 10 deputados que apoiamos ele lá no início, nos primeiros passos, para que ele fosse pré-candidato a presidente. Então, a cidade sabe que eu sou amigo dele. Eu tenho um laço de amizade. Eu pedi votos para ele aqui no semáforo da Balduino Táxi, na primeira e na segunda campanha. Eu sou amigo dele não é por conveniência, é porque eu defendia que ele poderia trazer um novo trabalho para o Brasil. E toquei com ele 2 bilhões de reais em obras, na Ponte da Integração e em várias obras no oeste e no noroeste do estado do Paraná, que ele confiou ao meu nome, junto com o ministro Tarcísio e o governador Ratinho. Então, eu tenho um profundo respeito e eu não vejo problema algum de que o meu time também tenha pessoas que queiram apoiar e estejam com ele com o seguinte assim, pensamento. Flávio sim, Moro não. Que é legítimo. Nós temos uma história de trabalho, como é de trabalho. Não é de oportunismo, é de trabalho. Uhum. Então, seguir a coerência, não vejo problema algum. Mas, como eu disse a você, o assunto de Brasília, a gente vai discutir com Brasília. A mudança que as pessoas querem em Brasília, eu também quero, vai acontecer lá no campo de Brasília, com o Senado e a Câmara. Aqui no Paraná, a discussão nossa é a discussão do Estado do Paraná. Mas e o governador Ratinho, a gente tem que seguir aquilo que a gente representa. A gente não o que a gente fala, é o que a gente faz. Eu tenho orgulho do Darcy Piana, que é vice, e do Ratinho. Como é que o Ratinho se conduziu ao longo desses anos? Todo mundo sabe e tem clareza que ele também. Se o Bolsonaro tem 2 amigos no Paraná, eu e o Ratinho sempre fomos. Ele foi um dos poucos governadores que ficou firme com o Bolsonaro. Se ele pudesse me ligar, eu tenho certeza que o Bolsonaro me ligaria e diria assim: boa sorte para você. Você é um cara sério. Mas o que o Ratinho sempre fez ao longo desses anos? Ele respeitou o governo que está aí. Você nunca viu ele brigar? Vocês viram ele brigando, ele xingando, ele agredindo? Não. A gente respeita. Eu sempre tive um respeito. Inclusive, as concessões de rodovias iniciaram com o Bolsonaro e concluíram agora com o Renan. E ele respeitou, e a gente respeita. Então, respeito eu aprendi com a minha mãe, Dona Maria Luísa, que é aqui de Olarias. Ela me ensinou a ter respeito. Agora, você apoiar, você defender, é outra história. Então, eu tenho muita clareza. E o assunto do Paraná a gente vai tocar aqui. O assunto de Brasília, eles tocam lá. Sandro, sobre uma possível gestão, privatizações. A gente está numa polêmica envolvendo a Celepar nesse momento e o processo de outras privatizações que se comentam que pode acontecer. Como é que é a tua visão sobre as privatizações no Estado? Não, sempre que você entende que não é o poder público que tem que fazer aquela função, e sim o privado pode fazer melhor, você tem que fazer o privado atender. Porque o Estado não dá conta daquilo que é mais importante, o país não dá conta daquilo que é mais necessário. Então, você tem que colocar isso no privado e ele pode fazer com excelência. O que você tem que
acompanhar é fiscalizar, para que se cumpra. Então, o que é que eu estou fazendo agora? Eu estou fiscalizando para que as obras aconteçam. Eu quero saber, o contorno sul de Curitiba vai estar pronto até o final do ano? Está no contrato, então cumpra-se o contrato. E os deputados e os senadores têm que estar lá na agência reguladora, seja na ANTAC, na NTT, na ANEEL, qualquer agência reguladora tem que cumprir o que está no contrato. Nós temos bons exemplos de que sim, os serviços quando são privados podem ser melhores. Hoje está todo mundo com o celular na mão, mas eu sou da época que esse celular aqui não era privado, o celular você tinha que pagar a linha do telefone. Então, é claro que tem situações que não é o Estado que tem que cuidar disso. E na época se mataram aí contra a privatização das telecomunicações e tal, Telepar, né? enfim. E tudo mais. Hoje, o telefone funciona. Tem problemas? Tem problemas. Mas a gente tá lá pedindo fiscalização, punição, cobrando uma melhoria do serviço. Então, eu vejo o seguinte, eu não tenho dúvida que se você ter um serviço bom, bem executado, a população quer o serviço bem executado. Que áreas você acha que está precisando ter esse olhar um pouco mais privado para que esse serviço seja melhor? Não, tudo aquilo que o Estado não dá conta. Por exemplo, hoje nós fizemos até uma inovação. Nós, mesmo tendo um bom canal de acesso ao porto, nós temos um canal de acesso. Qualquer navio, ele atraca lá no porto e faz um pagamento para acessar o canal. Nós fizemos a concessão desse canal, só que com uma obrigação. O valor é inclusive menor do que a gente cobrava, mas a empresa vai ter que dar um calado de 15,5. Hoje nós não temos esse calado. Se a gente tiver 15,5, eu vou entrar com o navio Pós-Panamax. O Pós-Panamax vai carregar a carga dos Campos Gerais com um menor custo, vai sobrar dinheiro lá no bolso do produtor. Então o Estado, ele tem mais dificuldade, porque a cada vez que ele tem que fazer a licitação, que ele tem que contratar a draga, já tivemos casos no passado que nós tivemos problemas. Hoje nós não tivemos, mas nós não queremos só ter o serviço, a gente quer avançar no serviço. Então, é uma boa sugestão de que a empresa agora, para os próximos anos, ela consiga entregar o serviço e melhorar o serviço, com o custo que a gente tem hoje. Então, isso você dá para o privado e ele consegue organizar de uma forma melhor do que o setor público. Então, entre alguns exemplos, está esse. Então, a gente entende que é melhor para o Estado e o Estado vai cuidar daquilo que interessa, que realmente é importante, que é a segurança pública, que é a saúde pública, que é a educação pública, enfim, as áreas que são relevantes. Sandro, o nosso tempo é curto, eu não posso deixar de te perguntar. Houve, com a tua indicação, e agora eu volto a falar da indicação, a gente transita entre vários temas aqui. Quando houve a sua indicação, a intenção, ou pelo menos a ideia de muitos colunistas políticos era de que fosse Guto Silva realmente o candidato. Você falou que ele inclusive te ligou. Depois da tua indicação, o deputado Moacir Fadel, do PSD, foi à Assembleia Legislativa e fez um discurso criticando a sua indicação. Houve uma dissidência dentro do PSD? Houve uma ruptura de uma ala dentro do PSD com a sua indicação que não estava no radar, principalmente, ou isso não aconteceu? Eu acho tudo isso muito natural, muito tranquilo, né? O nosso time também é plural, muitos trabalhavam por outros nomes, então você tinha uma expectativa, tinha uma torcida. E, num primeiro momento, se for surpreendente para mim, foi surpreendente para todos. Mas ele também é bom parlamentar, ele sabe do trabalho, tem lá atendimento ao Socavão e agora em Ribeirão do Pinhal. Nós vamos continuar tocando, ele sabe que o trabalho é que faz a transformação na vida das pessoas e nós vamos, ao longo do tempo, buscar o apoio de todos e o respeito de todos. Isso eu acho muito tranquilo. Assim como eu tive também pessoas que estão em outros partidos, com outros concorrentes meus, que me ligaram dizendo assim, estou repensando aqui. Eu estou repensando porque realmente vocês representam um time vitorioso para o Paraná. E eu não quero ficar contrário a vocês, porque eu também participei disso. Então, da mesma forma que outros políticos também acabaram se aproximando da gente. Ao final, o que a gente quer é o melhor para o Paraná. A gente não está aqui para brigar, a gente está aqui para resolver. Chance de uma chapa pura com a Cristina Grêmio como vice? Eu acho que essa é uma composição que a gente vai ter ao longo dos próximos dias. A gente tem que respeitar também os demais partidos. Ninguém faz nada sozinho. Nós temos bons nomes, bons quadros que estão hoje acompanhando
o governo, fazem parte da gente, do nosso time. Então a gente tem que ouvir, trazer, dar o espaço para todos. O que está funcionando, a gente não muda. Nós temos a oportunidade aqui de ter a seleção do tricampeonato. Nós estamos com a Copa de 70, entendeu? Quando a gente pode ter um terceiro mandato para o Ratinho Júnior. E ele foi um grande governador para o estado do Paraná. Eu tenho orgulho de poder representar, ele ter me escolhido, de ter me colocado como o representante para estar à frente desse grande time de pessoas que trabalhou com ele. É um privilégio na minha vida. E é isso que eu vou agora correr ao Paraná e demonstrar ao povo paranaense. Eu sou candidato ou pré-candidato há 2 dias. Os meus concorrentes são candidatos há 2 anos. Mas eu não estou preocupado, não. Eu estou agora focado em defender o trabalho e mostrar a melhor proposta. E quem tem a melhor proposta é o time do Ratinho Júnior. E a população sabe disso. Para a gente fechar, Sandro, como é que deve ser a rotina agora como pré-candidato do deputado federal Sandro Alex? Deve ir para Brasília? Deve ficar mais no Paraná? Deve viajar? Como é que deve ser? Bom, a minha vida é intensa, já era. Eu procurei, né, como secretário, as pessoas sabem que eu rodei o Paraná de ponta a ponta. E vou continuar fazendo a mesma coisa. Eu sigo daqui a pouco a São José dos Pinhais, à tarde estou em Londrina. O Paraná é grande, é pujante e ele tem que ter atenção em todas as regiões do estado. Eu vou, ao longo desses próximos meses, ter uma vida muito intensa. E quando eu tenho a oportunidade, eu venho abraçar minha esposa e dar a bênção aos meus filhos. E eu confesso a vocês que é para mim tudo novo. Eu não sei lhe dizer agora porque eu sei que a minha vida mudou nesses últimos dias, nessas últimas horas. Eu não consigo até poder responder a todos os amigos que me mandaram mensagens, principalmente de Ponta Grossa, porque muitas pessoas ficaram assim orgulhosas, né? Talvez pela cidade ter tido um nome. Eu perguntei até a um historiador se teve algo assim já parecido aqui na cidade, de alguém representar a cidade, né? E eu não sei, os historiadores me falaram, não, a gente não sabe. Pode ser que sim, mas a gente não tem conhecimento disso. Então, muita gente me mandou mensagem de orgulho, né? E para finalizar agora, eu sou filho do Nilson. Nunca desonrei meu pai, não envergonhei meus amigos, não decepcionei a cidade de Ponta Grossa. Procurei cumprir minha obrigação, não fiz nada mais que a minha obrigação. Fui escolhido pelo trabalho que apresentei, pelos sonhos que construí. E se eu fui capaz de tirar uma ponte de Guaratuba do papel, eu vou ser capaz de fazer a ponte do Paraná com o futuro. E o Ratinho Júnior continuar sendo respeitado pelo trabalho que ele fez e o legado dele vai continuar. Me perdoe a todos aí pela emoção, mas assim, estou feliz demais de estar aqui com vocês. Eu estou concluindo a semana aqui na T. Aliás, o Márcio, que é o responsável aqui, me conhece desde jovem, sabe, eu estou feliz porque estou fechando a semana em casa. E quando você segue com o apoio da família, dos amigos e com a verdade, você vai em frente. E eu vou hoje em frente, vou passar o fim de semana trabalhando, mas muito obrigado pela oportunidade de ter vindo aqui falar com vocês. Até mais. Sandro Alex, pré-candidato ao governo do estado. Obrigado, Sandro. Sucesso na caminhada aí, portas abertas aqui na Rádio T sempre. Valeu, muito obrigado a todos. 8h11. Ponto final no nosso T-News especial desta sexta-feira. Trabalhos técnicos do Rodrigo Bechinski Júnior, estágio em jornalismo da Larissa Souza, produção e apresentação do Eduardo Vaz, participação especial do pré-candidato ao governo do estado, Sandro Alex. Voltamos na segunda-feira, às 7h30 da manhã. Obrigado a todos, bom final de semana. Tchau. Você acompanhou o T-News edição local. As principais informações de Ponta Grossa e região com credibilidade e clareza. A apresentação, Eduardo Vaz. Um bom dia para você.